Estamos de volta com a nossa conversa, uma verdadeira aula, né, com o médico Alexandre Naime Barbosa. Ele é infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e coordenador das ações de enfrentamento do Covid aqui na nossa cidade. A gente conversou já bastante sobre os termos, sobre tratamentos. Eu falei que nesse bloco a gente ia fazer um bate-bola, mas antes eu quero fazer uma pergunta bastante objetiva e queria que também o senhor falasse para a nossa câmera, doutor, sobre o grupo de risco ou o perfil da pessoa que adoece. Existe, porque no começo foi falado, são homens mais de 55 anos, quando tem doenças, comorbidades, outras doenças já. Mas a gente vê no jornal, na imprensa, né, que às vezes morre, aqui no Brasil, né, já morreu bebê, adolescente, todo mundo está em risco ou não, realmente existe um grupo mais vulnerável ao coronavírus? Então, lembrando, né, a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o causador da Covid, pode levar a 4 grandes desfechos. Primeiro, o paciente assintomático, cerca de 60% a 70% das pessoas, mesmo tendo contato, se infectando com o SARS-CoV-2, não vai manifestar absolutamente nada. Depois, entre 20% a 30%, vai ter um resfriado comum, nariz escorrendo, tosse seca, dor de garganta, ou uma síndrome gripal, que aí inclui febre alta e esses sintomas de nariz escorrendo, dor de garganta e tosse bem mais intensos. E uma parcela pequena vai evoluir para doença, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é a pneumonia causada por esse vírus SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, na verdade, é um vírus que infecta o corpo todo. Ele tem lesões não só no pulmão, mas a gente vê repercussões no rim, no fígado e no sistema cardiovascular, causando fenômenos que são chamados de tromboembólicos. Quem são as pessoas mais afetadas e com toda essa generalização da infecção pelo SARS-CoV, então pode ir a óbito por Covid-19. São pessoas acima dos 60 anos, principalmente, e que tenham comorbidade, como, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças que afetam o sistema imunológico e a gente vê, sim, em alguns casos, infecção mais grave em pessoas fora desses grupos de risco. Nós tivemos, na verdade, o primeiro paciente nosso que teve alta hospitalar foi um rapaz de 28 anos. Ele ficou internado por pneumonia por SARS-CoV-2. Ele ficou internado 4 ou 5 dias, um comprometimento de 30% a 40%. Ele era atleta, ele era completamente saudável, mas teve uma infecção mais grave. Por que isso acontece? Provavelmente, a gente vai descobrir no futuro, com essas pesquisas que a gente faz, alguns componentes genéticos que favorecem doença mais grave mesmo em pessoas jovens sem comorbidade. Mas não é a maioria, são uma pequena parcela, inclusive, infelizmente, crianças e alguns recém-nascidos. Mensagem importante, ninguém está livre das complicações da infecção pelo SARS-CoV-2, que a gente chama de Covid-19, o nome da doença. Mas atenção especial deve ser dada para aquelas pessoas nesses grupos de risco que eu citei. Obrigada, viu, doutor? Então agora vamos para um bate-bola bem rápido, assim, né? Jogo rápido, para a gente, né? Eu, você, que não somos profissionais de saúde. Né? A gente que tem a nossa vida, que é dona de casa, que é professor, que é estudante, que trabalha no comércio, né? Ou é advogado. Então, a gente que é um ser humano não da área da saúde, né? Como que a gente deve agir? Eu até fiz a pauta aqui para a gente fazer pai e bola. Vamos lá. Bom? Dentro da minha casa, doutor, se eu não tiver idosos morando comigo, eu posso ter contato próximo, um abraço, beijo, nas pessoas que estão na minha casa? Na minha casa mora eu, meu marido e meus 2 filhos. E eu tenho um filho que mora com a esposa numa outra casa. Essa é a minha realidade mesmo, viu, gente? Eu posso ter contato com esse pessoal, chamar para um almoço na minha casa, se ninguém estiver gripado? Como que eu tenho que fazer? Não. Você deve manter o seu núcleo domiciliar, porque essas pessoas você já tendo contato diário. Então, se você mora com seu marido e mais um filho, você deve manter esse núcleo familiar e evitar contato com outro núcleo familiar, porque, como, por exemplo, seu filho que não mora com você, porque vocês têm realidades, vocês têm impacto epidemiológico diferentes
em relação ao SARS-CoV-2, ao contato. Então, por exemplo, se você sai de casa para vir trabalhar aqui, você vai se expor de alguma forma e você volta para o seu domicílio. E se alguém de outra casa que você puder evitar esse contato agora, se for te visitar, por exemplo, ele pode se infectar. Então, cada pessoa deve tentar manter o núcleo domiciliar o mais estrito possível. Vou dar um exemplo. Esse final de semana vai ser feriado, vai ser aniversário dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, de sexta e sábado. Eu não vou visitá-los, eles moram em São Paulo. Eles estão com saudade, eu também estou com saudade. Por mais que eu vá de máscara, por mais que eu fique a 1 metro, 2 metros, eu posso evitar. Não é uma questão de vida ou morte. Vai ser triste, vai ser doloroso, eu queria estar com eles nesse momento, mas é a única forma de eu conseguir reduzir o risco. Então, as pessoas devem evitar, sim, contato com pessoas fora do seu núcleo familiar, do seu núcleo domiciliar. Da convivência diária. Diária, porque também não tem jeito, né? Não tem como cada um morar em uma casa. Mas aí dentro da minha casa eu posso abraçar e beijar meu marido, meus filhos? Ou você que sai de casa sempre para trabalhar em atividade essencial deve evitar o contato mais próximo, sim. Principalmente, uma coisa que você já falou, mas que eu não canso de repetir, se você começar a ter qualquer tipo de sintomas, mesmo de resfriado leve, só o nariz escorrendo, só uma dor de garganta, só uma tosse seca, porque as pessoas se expõem com maior ou menor chance, né? Então, por exemplo, quem consegue ter um isolamento social completo, sair para pouquíssimas atividades, está em muito menor risco que nós que fazemos atividade de trabalho essencial e que acabamos nos expondo de alguma forma. E se tiver idosos, então, morando comigo, se meus pais morassem comigo? Os idosos, se possível, dentro da realidade econômica e social de cada um, devem ser colocados em lugares que vão ter menos pessoas saindo de casa. Vou dar o exemplo da minha avó. Minha avó tem 95 anos. Ela foi morar agora, provisoriamente, com uma tia minha e com um tio meu que não saem de casa. Diferente da realidade que acontecia anteriormente, que ela morava sozinha e tinha lá uma auxiliar, uma acompanhante que ficava saindo de casa toda hora. Então, quanto menos esses idosos forem expostos a pessoas que têm atividade de trabalho essencial, melhor. Mas a gente está vendo tanto idoso na rua aqui em Botucatu, né, doutor? Isso vai do livre-arbítrio de cada um, o risco existe, né, e cada um vai acabar, infelizmente, pagando esse preço. Pode ter gente que tenha sorte, não aconteça nada, e infelizmente pode ter gente que tenha azar e venha a falecer. Bom, a gente já está conversando de novo, né, em vez de fazer bate-bola. Vamos tentar fazer o bate-bola. O vírus está no ar em Botucatu? Se eu ficar na minha casa, eu corro risco de pegar o vírus? Não vai chegar voando pela janela? O vírus não aeroliza. Eu aqui falando, por exemplo, se eu estivesse doente com SARS-CoV-2, com Covid, ao falar, ele vai por gotículas. O vírus não tem asa, não pega avião, ele não fica suspenso no ar, salvo em algumas situações médicas, que ele pode aerolizar, que é uma situação, por exemplo, de intubação, uma situação de inalação com aqueles inaladores, aí ele pode fazer aerolização, mas no ambiente normal, ele não aeroliza. As gotículas saem da minha boca, se eu estiver doente, vão cair no chão, ou se a gente estiver muito próximo, vão cair no seu rosto. Certo. Então, dentro da minha casa, se eu ficar quietinho lá, risco zero. Como que eu tenho que agir quando eu recebo as coisas, né? Porque aí, por exemplo, os meus pais também moram lá na casa deles, ninguém entra, ninguém sai de lá, né? Mas eles pedem coisas por delivery, às vezes a gente vai ao mercado e já traz as compras para eles, deixa do lado de fora ali. Como que eles têm que fazer com esse material que chega para eles, mesmo eles estando dentro de casa? Então, esse material, então, ele vai vir ensacado dentro de uma sacola plástica, imagino. Primeira coisa muito importante, ao receber esse material, colocar fora de um ambiente onde você vai se alimentar. Não vai colocar na mesa de jantar. Coloca numa pia, numa cadeira, a sacola, e aí você abre a sacola, tira o material, por exemplo, uma marmita, por exemplo, né? Despreza essa sacola, porque essa sacola pode ter gotículas, e vai lavar as mãos, sempre lavar as mãos. Ao lavar as mãos com água e sabão ou com álcool gel, higieniza as mãos, depois faz uma asepsia nessa embalagem, lembra de lavar as mãos depois também, e aí você vai ter
um ambiente descontaminado. Lembrando que não é impossível zerar, a ideia é minimizar o risco. Certo. Lembrar que na hora de pagar também, né, se for usar nota de dinheiro ou usar a maquininha do cartão, lembrar de depois sempre higienizar a mão. Sempre higienizando as mãos. E a maior parte dos objetos que ficam com contato externo, melhor. Tem coisas que ajudam, mas na minha opinião talvez possam ser até excessivas. Por exemplo, você chega com uma compra grande em casa. Vidro de amaciante, leite, passar álcool em tudo, higienizar tudo, seria interessante, mas talvez seja excessivo, porque o risco é menor. A gente tem que lembrar que transmissão, a gotícula cai no objeto, e aí você põe a mão e leva aos olhos. Se você estiver sempre lavando as mãos, não vai ter esse problema. Se eu evitar o contato da minha mão com os olhos, boca e nariz, não vai ter problema. E o vírus não vai viver para sempre. Pensa numa, por exemplo, uma embalagem de sabão em pó. Ele vai durar ali, no máximo, 1, 2 dias. Então, se eu sempre estiver higienizando as mãos, o risco não existe. Ótimo. Mais alguma coisa dentro de casa? Tirar o sapato dentro de casa, usar máscara dentro de casa, quem está dentro de casa? Não, usar máscara dentro de casa não faz sentido se você não estiver doente, obviamente, né? Se não estiver com sintomas. E o sapato, lógico que pode ser uma forma de contaminação, né? Na verdade, a gente deve evitar entrar com... Os orientais já fazem isso há séculos, né? Evitar entrar com sapato, principalmente em ambientes em que você está mais exposto, como por exemplo o quarto. Mas o risco é muito menor, por exemplo, do que transmissão através da mão contaminada. Certo. Agora, quando eu saio de casa, né? Eu saí para ir ao mercado, né? Quem e quando que a gente deve usar máscara? Você deve usar máscara sempre que você for ter contato com outras pessoas. Então, eu saio de casa, no carro, não faz sentido. Eu vejo muita gente andando de máscara dentro do carro, o vírus não está no ar. Mas a hora que eu parei o carro, estacionei no supermercado, por exemplo, né? Eu coloco a minha máscara, já faz parte, então, das recomendações oficiais do Estado de São Paulo e provavelmente também vai valer aqui para Botucatu, em ambientes coletivos, comércio, essencial, ou dependendo do que for abrir ou não, usar a máscara. Então eu coloco antes de entrar nesse estabelecimento que eu vou ter contato com outras pessoas. Lembrando que a máscara faz sentido dentro de um contexto que está o isolamento social. Então eu tenho que ir ao supermercado porque eu tenho que fazer compras para me alimentar, para os itens essenciais. Aí eu coloco a máscara e pode ser para a população em geral a máscara de pano, porque senão nós vamos ter uma falta das máscaras usadas para os trabalhadores de saúde. Então a pessoa coloca a máscara, essa máscara já tem que estar higienizada, lavar com água e sabão ou deixar em solução de hipoclorito de cloro, que é o pessoal fala da água sanitária. E aí eu uso essa máscara de pano dentro do ambiente do supermercado. A hora que eu vou sair, eu chego no meu carro, posso deixar uma sacolinha, tiro a máscara sempre pelas alças, atrás da orelha, não ponho a mão na máscara, porque ela provavelmente vai estar contaminada, porque eu conversei com outras pessoas, caiu gotícula nessa máscara, coloco numa embalagem e depois eu higienizo, sempre puxando pelas tiras, coloco na água sanitária ou lavo com água e sabão, o que eu for fazer, e desprezo essa sacolinha. Mas, doutor, aí se eu sair do supermercado e vou ter que ir na farmácia? Fique com a máscara, só não ponha a mão na máscara. Eu só tiro a máscara a hora que eu for voltar para higienizar. Voltar para higienizar. Então, se eu tiver que ir a 3 lugares, eu fico com a máscara. Não fica com esse tira e põe, ou põe aqui no pescoço. O mais importante, nós não podemos colocar a mão na máscara, porque ela vai estar contaminada. E luvas? No atual cenário da epidemia não faz o menor sentido, só para profissionais de saúde. E quando eu vou no mercado, que eu vou, por exemplo, comprar maçã ou alguma coisa assim, se eu puser a mão numa maçã... Sua mão vai estar contaminada. Aí então, a hora que sair do supermercado, você pode passar um álcool gel, ou quando chegar em casa, você... E aquela maçã, quando eu chegar em casa lá, eu vou ter que lavar toda, sempre. Né? E até alface? Mas isso teria que ser feito sempre, Mas né? sempre quando eu chegar, eu já vou ter que lavar antes de guardar na geladeira? Esses alimentos, frutas, verduras e legumes, isso é antes do Covid. Sempre devem ficar em solução de hipoclorito de sódio para descontaminação de vários tipos de doenças transmissíveis. Hipoclorito de sódio ou de cloro? De hipoclorito de cloro. De cloro, eu também falei de sódio agora há pouco, né? Bom, a distância segura é isso aqui para mais. 1,5 metro, 2 metros. Tá. Exercícios ao ar livre, doutor. Caminhar com o cachorro, sair caminhar na rua, ver ar, assim, árvores balançando. Eu digo sempre que nós devemos dar o exemplo. Então,
num primeiro momento, seria importante evitar. Risco não existe se você não fizer aglomeração. Mas vamos imaginar, por exemplo, o nosso parque aqui, o Lajeado, nosso campus aqui, que a gente usa como parque, né? Está fechado. Por que foi fechado? Não é porque eu vá transmitir numa hora, eu sou corredor, adoro correr. Eu estou correndo sozinho ou com a minha esposa que vive comigo, não tem problema, não vou transmitir para ninguém. Mas imagina se eu deixo aquilo aberto, vai ser um ambiente em que vai promover uma situação de aglomeração. Então, um vizinho encontra o conhecido e começa a conversar junto. Então, no sentido de dar o exemplo, é melhor evitar. Agora, o que eu posso fazer? Usar horários alternativos e locais alternativos. Se eu for correr às 5, 6 da manhã, numa estrada de terra que não tenha ninguém, num lugar que não vai ter risco nenhum. Isso é completamente possível. Mas o problema é que quando muita gente começa a fazer isso em horários de pico, tem aglomeração. Então, naquela avenida que fica na frente do Lajeado, que está fechado, às vezes a gente vê aglomeração, porque as pessoas estão fazendo atividades físicas sempre no mesmo horário. Então, é só conseguir ter uma ideia de racionalizar e usar esses equipamentos, essas estradas em horários diferentes. Ou, se estiver fazendo no horário que encontrar com o vizinho, manter a distância, trocar a calçada. Oi, oi, tudo bem? E passar reto, né? Exatamente. Ser uma nova maneira de convivência, né? Bom, ao voltar para casa, hoje, né, nós vamos terminar essa entrevista aqui, o senhor já está acostumado, mas eu vou lá para minha casa na hora do almoço. Eu tenho que chegar, tirar o sapato, tirar a roupa, lavar a cabeça, tomar banho antes de almoçar? Não, como que é que eu faço? O que eu digo sempre é o seguinte, existem coisas que são exageradas, porque o que a gente tem que fazer é minimizar o risco. Então, obviamente, durante a nossa conversa, né, a gente trocou aqui possivelmente gotículas, e o que é principal são as minhas mãos. Então, eu devo chegar, lavar minhas mãos. A roupa eu posso tirar, colocar para lavar. Não preciso ter uma histeria de, na hora, jogar no hipoclorito. Deixo lá na caixa de roupa suja e na hora que for lavar, obviamente, depois que eu manusear aquilo, eu lavo as mãos, porque o vírus vai morrer uma hora e na hora da lavagem da roupa ele morre também. Mas ao tirar a roupa, ao tirar esse material potencialmente contaminado, lembrar de lavar as mãos. Se as pessoas sempre lavarem as mãos, usarem álcool gel e evitar tocar o rosto, isso já minimiza. O rosto inteiro ou assim, o olho mesmo, o nariz? Os locais de entrada são as mucosas, o olho, nariz e boca. Mas se eu toco, por exemplo, a minha bochecha, é mais fácil que num segundo momento eu faça o contato com o olho. Veja um exemplo que eu vou dar para você que você vai entender bem. Qual que é o nosso aparato médico quando vamos atender um paciente com Covid? Eu uso óculos, eu uso máscara, eu uso gorro e uso um avental. Um capote. O pescoço, as minhas pernas e pés ficam completamente livres. Por quê? Porque a ideia é minimizar as áreas, e luvas também, né? Minimizar as áreas que eu vou ter mais provavelmente contato com as mãos e depois levar os olhos, boca e nariz ou diretamente nas mucosas. Evitando isso, eu já evito 90%, 95%. Porque senão todo mundo ia ter que usar aquela roupa de escafandro que a gente atende paciente com ebola. Porque aí é lógico, parece um astronauta. Aquilo é mais seguro, mas a ideia não é zerar o risco, porque isso é impossível. A ideia é minimizar o risco. Então, eu vejo gente às vezes que fica... eu fiz as compras, demorou meia hora, mas para higienizar todas as embalagens demorou 2 horas. Talvez um exagero, você deve ter mais cuidado com aquilo que não tem proteção, por exemplo, como a gente discutiu, legumes, frutas e verduras, porque aquilo você vai comer diretamente. Mas embalagens, né, se você guardar num ambiente que fique lá 1, 2 dias, o vírus vai acabar se extinguindo. Certo. Então eu não preciso, na hora do almoço, tomar banho para voltar aqui para a câmara. Eu posso tomar banho e lavar a cabeça no final do dia. No final do dia. Troco só minha roupa. E evitando sempre o contato com o nariz, olhos e boca. Isso é muito importante. E como a gente põe a mão, né? Põe. Sem perceber, Põe. Meu Deus. Aqui mesmo nessa entrevista eu já estou prestando atenção. Por isso que eu tenho o costume de deixar as mãos no bolso, porque inclusive isso faço no hospital. Porque isso bom, né? É bom. Uma técnica. Podemos adotar aí. Bom, funciona criar uma área suja e uma área limpa na casa? E como que isso tem que ser? É assim mesmo, daqui até ali? Funciona com as coisas que você tiver de fora, mas sinceramente, dentro do que a gente discutiu, acaba sendo uma medida extremamente exagerada frente ao risco. Se você fizer essas medidas de distanciamento social e lavar sempre as mãos, higienizar sempre as mãos,
o risco cai enormemente. Olha, você acabou de coçar o rosto. Então aqui, ó, mas eu tô na entrevista mesmo, várias vezes, não sei se vai aparecer o tempo inteiro aqui, mas a hora que eu vejo eu já fiz, falo, não posso, né? Parece que só porque não pode dar, né, coceira. Bom, precisa, a roupa, pode lavar na máquina, essa roupa minha, posso lavar junto com outras roupas ou tenho que lavar de um jeito especial, com sabão especial? Pode colocar todas as roupas numa única lavagem na máquina e isso vai inativar o vírus, porque a água e o sabão inativam o vírus. Lembrar que depois que você tirou a roupa do saco de roupa suja, você tem que lavar as mãos. Tá. Sempre lavar as mãos. O saquinho de compras, então, descarto depois que eu tirar as compras de dentro. Você pode guardar para usar novamente como saco de lixo, por exemplo, mas não esqueça que ao manusear, você lava as mãos. Tá. A ideia é essa, sempre que você pegar em algo potencialmente contaminado, lave as mãos na sequência. Acabou o risco. Certo. Celular, doutor? Celular, esse é uma questão porque a gente pega muito no celular, ele deve ser higienizado pelo menos uma vez ao dia. E sempre, por exemplo, está o celular no meu bolso, eu consultei ele aqui, ele pode estar contaminado porque a gente estava conversando e eu não posso levar a mão aos olhos, nariz e boca. Depois, quando eu chegar em casa, eu higienizo ele e lavando minhas mãos, acabou o risco. Certo. Doutor, o senhor já falou aqui, mas eu queria agora que o senhor falasse diretamente para a câmera, o senhor já deu alta a pacientes e o senhor já perdeu pacientes, né? Como é ser médico nesse momento na linha de frente? Ser médico, ser infectologista nessa pandemia da Covid-19, sem dúvida, é o maior desafio da minha vida. Eu já tinha acompanhado diversos pacientes indo a óbito, já tive essa experiência inúmeras vezes, mas nunca foi tão intenso, tão doloroso quanto na pandemia da Covid-19, por conta da total falta de informação em relação a tratamento eficaz e em relação a teste diagnóstico. Nós não temos ainda, na medicina, na ciência, testes diagnósticos altamente assertivos e nem tratamentos efetivos. Então, nós estamos lidando com um inimigo que a gente conhece muito pouco. A gente conhece 10 a 20% do que seria necessário do SARS-CoV-2 e da Covid. E lutar contra um inimigo que a gente não conhece é muito difícil porque ele nos surpreende. Portanto, é um desafio enorme, causa extrema ansiedade porque a gente quer sempre vencer, quer sempre dar alta para os nossos pacientes, mas infelizmente a gente teve muito óbito, não só das pessoas de Botucatu, mas de pacientes que são internados lá no HC. Tivemos mais altas que óbitos, lógico, né? Às vezes a pessoa fica falando, não, você precisa falar as coisas positivas. É legal falar das coisas positivas, mas a gente queria não ter tido o número de óbitos que a gente teve. A doença ela é traiçoeira, a gente não conhece e tem sido um desafio imenso na ciência, na medicina e na infectologia. Aonde as pessoas procuram informações confiáveis? Hoje em dia, infelizmente, as fake news trazem mais problema do que o próprio SARS-CoV. Então, nós tivemos ondas de histeria em relação à cloroquina, hidroxicloroquina que acabou nas farmácias, gente fazendo estoque de alimento, toda hora uma novidade bombástica e nós temos canais muito sérios de informação científica e médica de qualidade. O site do Ministério da Saúde tem uma página dedicada especialmente à Covid-19, onde lá tem as informações tanto de estatística quanto de precaução, quanto de como procurar cuidado. Aqui em Botucatu, nós temos um serviço fantástico, que é o telefone, o 3811-1519, onde você pode ligar se tiver alguma dúvida relacionada não só a questões de prevenção, mas também quando procurar ajuda médica. Isso facilita muito, nós estamos evoluindo na ciência cada vez mais para a telemedicina. Evitar fontes que você não consegue rastrear. Então, por exemplo, áudio de WhatsApp. Qualquer um pode gravar um áudio de WhatsApp, às vezes com a voz muito parecida de alguém famoso, do Drauzio Varela, do ministro da Saúde, ou textos de WhatsApp que você não consegue checar a fonte. Por exemplo, cientistas da Harvard descobrem que o tomate inibe a Covid. Você não tem como checar essa informação. Você deve procurar no site de referência, que são esses que eu citei. E vídeos de YouTube, às vezes, pessoas muito irresponsáveis, mas hoje em dia
as autoridades e as próprias mídias têm ido atrás, né? Teve uma médica que teve o CRM cassado porque ela falou em terapias imunogênicas com alimentos contra a Covid, completamente irresponsável, sem base científica. Então, ter esse tipo de cuidado, checar a informação, você é responsável pela informação que você compartilha. No momento que você está compartilhando aquele texto do WhatsApp ou aquele áudio do WhatsApp, você é coautor daquele crime, se for uma fake news. Então, cuidado com isso, cheque as fontes. Uma mensagem, então, agora para os botucatuenses, para esse momento que começa a partir do mês de maio, aí, né, uma mensagem do médico. Eu tenho duas mensagens para a população de Botucatu no terceiro mês de enfrentamento pela Covid. Primeiro, uma mensagem de esperança, porque se formou uma coalizão entre o poder executivo, o poder legislativo, as autoridades de saúde, quer seja no nível da prefeitura, quer seja no nível do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina, e essa coalizão é muito forte, ela é afinada e está trabalhando somente com dados científicos. Então, em Botucatu, a gente tem as melhores ferramentas para trabalhar, ainda que eu tenha me queixado que nós temos poucas opções de diagnóstico e tratamento na ciência, as melhores nós temos aqui. E segundo, uma mensagem de vigilância constante. Então, nós temos que continuar o isolamento social na medida do possível, racionalizando as atividades econômicas que possam ter alguma saída do ponto de vista de não haver aumento do número de pessoas contaminadas. Esse é um exercício que a Prefeitura faz em conjunto com essas autoridades que eu citei, nessa coalizão, junto com cada setor administrativo, e vamos tomar as decisões passo a passo, semana a semana, para evitar que esses 4 óbitos que a gente tenha até agora aumentem consideravelmente. Doutor, muito obrigada mesmo. Não só por essa entrevista, né? É muito importante a gente ter a possibilidade de conversar com pessoas que estão envolvidas num projeto que é sério, que é necessário, né, para a nossa vida, que está na linha de frente, arriscando a sua própria vida. Então, em seu nome, primeiro eu agradeço a todos os profissionais de saúde. A TV Câmara quer valorizar esse trabalho, né? A gente está sempre valorizando, porque realmente é um trabalho que faz a diferença, literalmente, na vida das pessoas. Então, muito obrigada por todo o seu trabalho e o trabalho de todos os profissionais de saúde de Botucatu. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, né? Faz 2 meses quase que a gente conversou e eu quero firmar um compromisso de que o senhor venha, né? Até que a gente possa dar boas notícias, né? E só boas notícias, e que tudo isso passe, transformado, mas passe, né? E que a gente possa se acostumar com uma outra realidade e que essa pandemia acabe se tornando um registro histórico pelo qual a gente viveu, né? Então, muito obrigada mesmo pela sua participação com a gente. Foi uma verdadeira aula, a gente aprendeu muito aqui. É muito novo, gente. Então, assim, vamos ficar em casa, o doutor falou, né? A vigilância constante, ficar em casa se possível, pensar bem no que a gente precisa nesse momento, para não colocar também em risco a vida das pessoas que estão se arriscando pela gente, né? Aqui na TV Câmara, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho para levar para você tudo que for importante você saber para a gente poder passar, todos nós, né? Eu e vocês, da melhor forma possível por esse momento que é tão novo e desafiador para todos nós. Eu sou a Adriana Ribeiro, esse foi um Câmara em Forma super especial a respeito do coronavírus. E a gente se encontra aqui na programação da TV Câmara ou no nosso YouTube. Até!